Paz de Cristo para todos. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem e, como eu sempre inicio nossos vídeos, que a sua família esteja debaixo da bênção de Deus. Eu quero meditar com você aqui no Salmo de número 42 da nossa Bíblia Sagrada. Hoje eu estou aqui com a Bíblia de estudo cronológico e aplicação pessoal, uma Bíblia excelente para quem gosta de estudar a Palavra de Deus. Gente, eu estou aqui trazendo uma palavra muito breve. Opa, balançou um pouquinho aqui a mesa. Sobre algo que eu vivenciei recentemente, não só eu, mas como a minha família também, minha esposa. Eu acredito que alguns de vocês já acordaram com aquela sensação ruim, aquela sensação depressiva, opressiva, uma pressão psicológica, um sentimento de derrota, um sentimento de tristeza, de impossibilidade, de limitação, e que muitas vezes leva a gente a ficar num estado depressivo. E um dos malefícios que mais eu vejo ocorrer hoje, no nosso tempo moderno ou pós-moderno, é o medo. Medo do futuro, incerteza sobre as coisas que virão. Muitas vezes os nossos medos nós ficamos preocupados em como vamos cuidar da nossa família, como vamos cuidar dos nossos filhos, o que será do nosso emprego, o que será da nossa saúde, o que será que vai acontecer no momento próximo. Muitas vezes são problemas que nós temos que resolver, alguma coisa que nós temos que resolver alguns dias depois, alguns meses depois, e que nos trazem angústia, nos trazem uma sensação de que nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, e isto, consequentemente, vem nos trazer este sentimento de que nós estamos fadados ao fracasso. Eu quero ler aqui o Salmo 42 porque um homem, ou alguns homens, também vivenciaram isso nas Escrituras. Nós temos aqui o Salmo 42, e este salmo ele foi escrito pelos descendentes de Corá, que eram os músicos e assistentes no templo, no tempo de Davi. Salmo 42. E este sentimento levou o salmista ou os salmistas a terem sede de Deus, a terem desejo de Deus. É quando essas pessoas se sentiam sozinhas, quando se sentiam oprimidas, e muitas vezes é assim que você se sente. É assim que nós nos sentimos sozinhos, oprimidos. Existem momentos, irmãos, que nós não temos a quem contar as nossas mazelas, porque infelizmente as pessoas não poderão nos ajudar. Algumas vezes você até corre atrás de um e de outro, na esperança de que alguém possa te ajudar, mas você percebe que até pessoas que você já ajudou, eles viram as costas e lhe abandonam sozinho. Mas existe um que jamais te abandonará. Mas o salmista escreveu o Salmo 42. Este salmo aqui, ele começa dizendo o seguinte: como cervo brama pela correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com uma multidão, fui com eles à casa de Deus como voz de alegria e louvor, como a multidão te festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Um abismo chama outro abismo, ao ruir das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: porque te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus?
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui eu vejo o salmista, ele se derramando diante de Deus, mas ele coloca esperança em meio à sua prova, em meio à sua angústia. Isto aqui é lindo na vida de um verdadeiro cristão. Se nós vermos aqui, irmãos, o Salmo 42, do Salmo 42 ao 49, eles foram escritos, como eu disse aqui no começo, pelos descendentes de Corá. Vocês se lembram que houve ali uma rebelião contra Moisés, isso está registrado em Números capítulo 16, do versículo 1 a 35, se rebelaram contra a autoridade de Moisés, e dentre esses rebeldes, liderando essa rebeldia, estava Corá. E ele foi morto, mas os seus descendentes, inclusive escreveram os Salmos 42 ao 49, eles permaneceram fiéis a Deus e eles continuaram servindo no templo até chegar ali o período de Davi. E esse clã de Corá, ele serviu a Deus no templo e especialmente no coro. Isso você vai ver, eu registrei aqui em 1 Crônicas capítulo 6, do versículo 31 ao 38. E eles continuaram como músicos do templo por centenas de anos, louvando ao Senhor, compondo hinos, compondo salmos. Isso também está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 18 ao 19. E o salmista, eu percebo aqui que ele conversa com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Isso é uma coisa que eu já fiz algumas vezes, comigo mesmo, olhando para mim, algumas vezes olhando no espelho, olhando para minha própria face, conversando comigo. E o salmista, ele começa dizendo aqui que ele tinha muita sede de Deus, que assim como o cervo, que é um tipo é um animal parecido, semelhante ao veado, ele semelhante ao antílope, ele é o cervo. O cervo, ele tem sede de água, especialmente naquelas estações aonde a água se torna escassa, aonde a vegetação se torna rara. E muitas vezes esse animal ele vai farejando, não é? Isso é uma beleza da natureza, até que ele consegue encontrar fontes de água. Às vezes ele anda quilômetros e ele consegue encontrar uma fonte de água. E o salmista estava dizendo que assim como o cervo desejava as fontes de água e bramavam pelas fontes de água, ele também estava desejoso de Deus, da dependência a de Deus. Irmãos, e uma coisa linda é que aqueles que desejam a Deus, aqueles que desejam encontrar a vida eterna, só a encontrarão em Deus. Quando este salmista aqui sentiu-se separado de Deus, ele não conseguiu descansar, ele não tinha paz. Algumas vezes esse sentimento depressivo, algumas vezes esse sentimento de abandono, algumas vezes, ou boa parte delas, significativamente, o bom percentual deles é a ausência de Deus. É quando nós muitas vezes nos tornamos displicentes. Às vezes estamos nas correrias da vida, às vezes nós estamos buscando os objetivos da vida e a nossa correria é tanta que nós não temos tempo para parar e para entender que a nossa vida, o nosso sucesso, o nosso êxito, ele é um resultado da busca sedenta de Deus. E ele continua dizendo aqui, não é? Ele continua dizendo aqui e conversando com ele mesmo. E ele mostra aqui que a vida dele dependia disso, de estar próximo de Deus. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é: você tem sede de Deus? Você já parou para pensar que Deus é o centro de todas as coisas e que a nossa vida está na mão de Deus? Veja que o salmista, ele escreve aqui no versículo 4, ele disse que derramava a sua alma, pois ele ia para as festas que havia lá em Jerusalém, né? Ele estava desencorajado porque ele estava distante de Jerusalém, ele estava exilado em um lugar, ele não podia adorar a Deus no templo, ele sentia saudade de buscar a Deus no templo, na casa do Senhor. E durante as festas, né, que Deus deu, ele se lembrou que muitas dessas festas ele estava lá e ele gostaria de estar de volta naquele lugar de adoração. E eu percebi aqui que o salmista estava depressivo. E a depressão
é a doença do século 20 e 21. A depressão é uma das aflições emocionais mais comuns que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo pessoas que, quando chegam no ponto máximo da depressão, ou elas tiram a sua própria vida, ou elas tiram a vida de outras pessoas. Vocês estão vendo isso nos noticiários. Muitas pessoas hoje estão infestando os tratamentos médicos, os hospitais, as clínicas, recebendo na mão comprimidos antidepressivos, como Gardenal, Diazepam, Rivotril e tantos outros. Mas muitas vezes a doença é na alma, a tristeza na alma, a angústia, esse sentimento de derrota, ele parte de dentro para fora por causa da ausência de Deus. E um dos antídotos para que essa depressão ela possa sair, ela possa ser varrida para fora do corpo, é meditar na palavra de Deus, é buscar a Deus, é se aproximar de Deus. Este é o grande remédio para a humanidade, a aproximação com Deus, é sentir que Deus está perto, de que Deus está lhe assistindo, lhe cuidando, lhe abençoando. Eu trabalhei no Hospital Pinel de Pirituba durante um período e eu me recordo que todas as manhãs faziam aquela fila em frente a uma pia, eles recebiam 3 comprimidos nas mãos e passavam o dia vegetando. Mas um dia foi permitido que alguns grupos cristãos entrassem ali e começassem a realizar cultos de adoração a Deus, cantar hinos de louvor ao Senhor, leitura da palavra. E muitos daqueles pacientes, eles voltaram ao convívio comum, ali dentro mesmo. Alguns se ficavam presos, não podiam estar ali se socializando com os outros, agora estavam voltando ao convívio comum e alguns já estavam passando alguns dias com a sua família no final de semana em casa e outros foram curados completamente pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é remédio, não é? Ela é um antídoto contra a depressão porque ela registra a bondade de Deus. Então, a partir do momento que nós começamos a dominar a nossa mente, claro, sujeitando-a à palavra de Deus, com certeza Deus vem nos ajudar. Então, quando você se sentir deprimido, triste, abatido, não desanime. Comece a ler a palavra de Deus. Coloque louvores de adoração a Deus para você escutar no seu lar. Encoste um pouquinho a cabeça, feche os olhos. Chame, invoque a presença de Deus próximo de você, que você vai ver que este sentimento ruim, esta toxina psicológica e espiritual, ela vai sair e você vai se sentir mais aliviado. Interessante que o salmista ele registra aqui que algumas pessoas debochavam dele. Eles viam ele como adorador a Deus, porque naquele tempo ainda não tinha cristão, os cristãos só surgiram no Novo Testamento, não é? Mas eles viam ele como adorador a Deus e eles diziam: aonde está o teu Deus? Tem uma parte aqui que ele diz aqui que eles diziam de dia e de noite: aonde está o teu Deus? Já aconteceu isso com você? As pessoas dizerem: ué, mas você é um cristão, você é crente? Você anda com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja todo domingo, todo dia, e vive uma vida dessa? E algumas vezes a gente vê que algumas pessoas que não professam o nome de Deus, estão afastadas de Deus, vivem uma vida boa. Vivem uma vida boa, uma vida tranquila. E você que é um cristão sempre na prova, na provação. Mas irmão, talvez você já tenha sido como os salmistas do Salmo 73. Quando ele diz lá, depois você lê esse salmo, que ele tinha inveja dos ímpios, porque ele via a vida boa que eles levavam, e ele, como um servo de Deus, muitas vezes vivia uma vida de tantas provações, de tantas dificuldades no caminho. Mas quando chega no versículo 17, ele diz assim: até que então eu vi o fim deles. A diferença está aí. A diferença é que muitas pessoas têm tudo, têm riquezas, têm posses, têm bens, mas são vazios espirituais. Procuram se apegar na fama, procuram se apegar com as coisas desta vida. Eles procuram ostentar alguma coisa que tenham para se sentir queridos, para se sentir, para atrair amigos. Mas quando colocam a cabeça no travesseiro estão vazios, recorrem às drogas, aos remédios. Estão sempre buscando preencher o buraco que está dentro de si com um entretenimento passageiro, com divertimento temporal. Mas querido,
Você pode estar sozinho, você pode não ter muitas posses, mas se você tiver Deus dentro de você, você tem a maior riqueza que um homem pode ter. Eu quero te deixar essa palavra nessa manhã. Busque ao Senhor, se aproxime de Deus. Existe uma alegria que ela é inesgotável. E ainda que você esteja no vento, na tempestade, mas você sente dentro de você esperança. Você sente no fundo de você que o seu homem interior vai se renovando. Você percebe que quando você ouve louvores de adoração a Deus e quando você medita na palavra, nesta palavra, você percebe que começa a haver uma mudança, uma alegria. Se você amanheceu com medo neste dia, descansa em Deus. Deus está te vendo. Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua alma, Deus conhece a tua família, Deus conhece a tua causa. Nenhum dos cabelos da vossa cabeça deixaram de ser contados por Deus. Deus te conhece ainda antes que você viesse a este mundo. Ele tem um caminho e um plano traçado para você. Apenas suporte a prova, porque depois que você sair do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Existem situações que para nós, para mim, para você, para o homem, não tem jeito mais. Parece que a pedra está em cima e o nosso destino já foi selado. Mas existe um que abre porta onde não tem parede. Existe um que ele mexe com as circunstâncias do tempo. Ele mexe com os elementos que ele tem à disposição. E ele tem tudo sob o seu controle para que você chegue com o seu barquinho ao porto desejado. Quando você disser para a sua alma, por que estás abatida, ó minha alma? Responda para ela, eu estou esperando em Deus. Minha alma espera em Deus, como disse o salmista. E você vai ver que aqueles que têm confiança em Deus, eles alcançam a vitória. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus supre a necessidade daqueles que clamam a Ele, que andam de coração quebrantado e contrito, esperando pela sua providência. Descansa em Deus, tenha um bom sábado, tenha uma boa semana. Descanse na palavra de Deus. Esta palavra jamais ela falha. Eu não estou falando aqui a minha palavra, eu não estou dando a minha palavra, eu estou falando a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que alguém nesta manhã precisava ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, meu amigo, que Deus te abençoe. E nunca se esqueça de que Deus é o centro de todas as coisas. Um abraço, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te livre do mal. Em nome de Jesus, amém.